Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É uma história real, vivida por uma irmã que serve a Deus com amor e dedicação. Ela é enfermeira, trabalha em um hospital público, e o que aconteceu com ela mostra como Deus age quando confiamos nele. Era uma manhã comum no hospital, quando essa irmã recebeu um paciente em estado grave. Ele estava com uma infecção severa, e os médicos já tinham feito de tudo, mas o quadro só piorava. A irmã, que sempre orava pelos pacientes, sentiu no coração que deveria pedir ajuda aos irmãos da igreja. Ela não hesitou, ligou para uma irmã mais velha e pediu que orassem por aquele homem. Enquanto isso, ela continuou cuidando dele com todo carinho, falando de Deus, lendo a Bíblia ao seu lado. O paciente, que antes estava inconsciente, começou a reagir. Os médicos ficaram surpresos, pois não havia explicação médica para a melhora tão rápida. Mas a irmã sabia, era Deus agindo. No dia seguinte, o homem já estava consciente, conversando, e em poucos dias recebeu alta. Os médicos não conseguiam explicar, mas a irmã testemunhava, foi Deus quem curou. Não foi remédio, não foi técnica, foi a mão do Senhor. Mas a história não termina aqui. Alguns meses depois, essa mesma irmã começou a sentir dores fortes no corpo. Exames revelaram um problema sério, e os médicos disseram que ela precisaria de uma cirurgia de risco. Ela ficou preocupada, mas não perdeu a fé. Lembrou-se do que Deus havia feito por aquele paciente e confiou que ele também cuidaria dela. Os irmãos da igreja oraram, jejuaram, e ela continuou trabalhando, servindo a Deus com alegria. Na véspera da cirurgia, uma irmã teve uma palavra de Deus para ela: não temas porque eu estou contigo. Essa palavra a encheu de paz. No dia da cirurgia, os médicos ficaram impressionados. O que deveria ser um procedimento longo e complicado terminou em poucas horas, sem complicações. A recuperação foi tão rápida que em menos de uma semana ela já estava de volta ao trabalho, louvando a Deus pela cura. Hoje essa irmã continua servindo no hospital, testemunhando do poder de Deus. Ela diz: não foi por minha força nem por minha sabedoria, mas pela misericórdia do Senhor. Ele é fiel e nunca nos abandona. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se confiamos nele, ele age em nossas vidas. Glória ao nome santo do Senhor. Fique firme, porque a obra que Deus começa, ele termina. E assim, irmãos, essa história não é apenas sobre uma cura física, mas sobre uma obra muito maior que Deus estava fazendo na vida dessa irmã. Porque vejam só, enquanto ela estava no hospital servindo aqueles pacientes, muitos começaram a perceber algo diferente nela. Não era só a maneira como ela trabalhava com dedicação, mas a paz que transbordava, mesmo nos momentos mais difíceis. Um dia, uma enfermeira que sempre a observava de longe se aproximou e perguntou: como você consegue ficar tão calma, tão alegre, mesmo depois de tudo que passou? Ela, sem hesitar, respondeu: é Jesus, irmã. Ele é a minha força. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Aquela palavra simples, mas cheia de convicção, tocou o coração da enfermeira. Ela começou a frequentar os cultos e hoje, glória a Deus, já está batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, cheia do Espírito Santo. Mas a história não para por aí. Porque, irmãos, Deus não faz as coisas pela metade. Enquanto essa irmã continuava servindo no hospital, o médico que sempre a tratava com respeito, mas nunca havia demonstrado interesse pela fé, um dia a chamou em particular e disse: eu vi o que aconteceu com você. Os médicos não entendem, mas eu sei que foi algo sobrenatural. Como posso ter essa mesma fé? Ela com humildade respondeu: vem comigo na igreja. Lá você vai ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai te ensinar. E assim aquele médico começou a frequentar os cultos. Não foi fácil, porque ele tinha muitas dúvidas, muitas perguntas. Mas os irmãos oravam por ele, e a cada culto, ele sentia uma paz que não conseguia explicar. Até que em uma noite de oração, ele se ajoelhou, chorou, e pediu a Deus que o perdoasse. Hoje ele também é batizado, e serve a Deus com alegria. E sabe, irmãos, o que é mais lindo nisso tudo? Essa irmã, que já havia sido curada, agora via Deus usando a sua vida para trazer outras almas para o reino. Ela diz: eu pensei que a minha prova tinha sido só pela minha cura, mas Deus tinha um propósito muito maior, salvar vidas através do meu testemunho. E assim ela continuou trabalhando no hospital, não mais como antes, mas agora com um fogo ainda maior no coração. Porque ela sabia que cada palavra, cada gesto, poderia ser usado por Deus para tocar alguém. Mas, irmãos, não pensem que tudo foi fácil, porque o adversário não gosta de ver almas sendo salvas. Começaram a surgir dificuldades no trabalho. Colegas que antes a respeitavam começaram a murmurarem, supervisores que tentavam dificultar o seu serviço.
mas ela não se abalou. Lembrava-se das palavras do irmão que um dia lhe disse: Deus não deixa marca. Se ele te livrou uma vez, vai te livrar de novo. E assim foi. Cada vez que uma porta se fechava, Deus abria outra. Cada vez que uma dificuldade aparecia, a oração dos irmãos a sustentava. E hoje ela não só continua servindo no hospital, como também é uma cooperadora na igreja, ajudando outras irmãs que passam por provações semelhantes. E sabe o que ela sempre diz para elas? Não desista. Deus está no controle. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. A obra que Ele começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, irmãos, essa história não é sobre uma mulher, não é sobre um hospital, não é sobre uma cura. É sobre um Deus que não desiste de nós, que nos usa, mesmo nas nossas fraquezas, para fazer a sua obra. Então, se você está passando por alguma prova hoje, não desanime. Deus está te vendo. Ele sabe do que você precisa. E no tempo certo, Ele vai agir. Fique firme. Não saia do lugar, porque a obra vai ser concluída. E que este testemunho nos lembre: Deus não nos cura só para nos livrar do sofrimento, mas para que, através de nós, outras vidas sejam alcançadas. Que possamos, como essa irmã, ser vasos nas mãos do oleiro, usados para a sua glória. Glória a Deus. Aleluia. Que o nome do Senhor seja exaltado para sempre. E agora, irmãos, deixem-me contar mais um detalhe que marca profundamente essa história, porque Deus não age pela metade, não. Quando essa irmã voltou a congregar, depois de tanto tempo afastada, ela não voltou igual. Não, ela voltou diferente. Porque o Espírito Santo tinha feito uma obra tão profunda nela que até o jeito de andar, de falar, de olhar para as coisas mudou. Os irmãos notavam: algo aconteceu com ela. E aconteceu mesmo. A primeira vez que ela entrou na água do batismo, foi como se todo aquele peso, toda aquela escuridão que a acompanhava há anos, fosse lavada. Ela saiu das águas falando em línguas, mas não só isso, saiu com uma paz que não se explica. E sabe o que ela sentiu? Uma voz no coração dizendo: agora você é minha. Mas, irmãos, não pensem que foi tudo fácil. Não. O adversário não gosta de ver uma alma sendo libertada. E foi aí que vieram as últimas investidas. Ela começou a ter sonhos estranhos, aqueles sonhos que perturbam, que deixam a gente acordado à noite, suando com o coração acelerado. Em um deles, ela via uma mão escura tentando puxá-la de volta para a praça, para aquele mesmo lugar onde tudo começou. Mas no sonho, ela ouvia uma voz mais forte: não é para trás que você vai, é para frente. E ela acordava com medo, mas também com uma certeza: Deus está me guardando. Um dia no culto, enquanto os irmãos oravam, ela sentiu algo estranho no corpo, uma dor aguda nas costas, como se algo estivesse sendo arrancado. Ela tremia, suava, mas não gritava. Só orava: Senhor, tira tudo o que não é teu. E sabe o que aconteceu? Ela sentiu como se uma corrente se rompesse. Depois daquele dia, os sonhos ruins pararam. A paz voltou. Mas a maior prova ainda estava por vir. Um dia, ela estava no hospital, fazendo seu plantão, quando uma enfermeira que trabalhava com ela, uma mulher que sempre zombava da fé dela, que falava mal da igreja, que dizia que Deus não existia, chegou chorando. Eu não aguento mais, ela disse. Minha filha está com uma doença grave, os médicos não sabem o que é, e eu não tenho mais para onde correr. E nossa irmã, com aquele mesmo amor que Deus tinha colocado nela, olhou nos olhos daquela mulher e disse: vem comigo. Ela levou a enfermeira direto para a igreja. Não falou muito, não discutiu, não tentou convencer. Só disse: aqui tem gente que ora. E Deus ouve. E naquela noite, no meio do culto, enquanto os irmãos oravam por aquela criança, algo aconteceu. A enfermeira começou a chorar sem parar. E depois ela contou: eu vi uma luz branca, forte, em volta da minha filha. E ouvi uma voz dizendo: ela vai viver. E viveu. A menina se curou. E hoje, aquela enfermeira está na igreja, batizada, cheia do Espírito Santo, servindo a Deus. Isso é obra de Deus, irmãos. Porque quando Deus cura uma vida, Ele não cura só o corpo. Ele cura a alma, a família, as gerações. Essa irmã que quase se perdeu na praça, que quase se afogou nas trevas, hoje é instrumento nas mãos de Deus para puxar outras almas das profundezas. E sabe o que ela diz agora, quando olha para trás? Se Deus não tivesse me deixado doente, eu não teria voltado. Se Ele não tivesse me humilhado, eu não teria me ajoelhado. Se Ele não tivesse me quebrado, eu não teria sido moldada. Hoje eu não troco essa dor por nada, porque foi através dela que eu encontrei a vida verdadeira. Glória a Deus! Irmãos, essa história não é só dela. É de todos nós, porque todos nós já estivemos perdidos de alguma forma.
Todos nós já tivemos nossas praças, nossos momentos de fraqueza, nossas quedas. Mas Deus não desiste. Ele nos pega pelo anzol da graça e nos puxa de volta. E quando Ele nos traz, não é para nos deixar igual. É para nos transformar, para nos usar, para fazer de nós testemunhas vivas do seu poder. Então, se você está aqui hoje e pensa, eu já me afastei demais, já fiz coisas demais, Deus não vai me querer mais, minta para o pai da mentira e venha para Jesus. Porque não há pecado que a graça dele não cubra, não há distância que o seu amor não alcance. Fique firme, não saia do lugar, porque a obra vai ser concluída. E que, como essa irmã, possamos dizer: o que o inimigo quis usar para me destruir, Deus usou para me salvar. E hoje eu sou dele não pela metade, não por conveniência, mas de todo o coração. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! Que este testemunho nos fortaleça, nos lembre que Deus é fiel, e que a última palavra é sempre dele. Amém? Resposta dos irmãos: amém. Então vamos orar. Notas para manutenção do estilo. Diálogos reais e diretos. Vem comigo, não é para trás que você vai. 2. Descrições físicas e emocionais concretas, suor, tremores, dor nas costas como corrente se rompendo. 3. Contraste entre trevas e luz, sonhos ruins versus voz de Deus, praça versus igreja. 4. Foco na transformação progressiva, não milagre instantâneo, mas processo de santificação. 5. Inclusão de um fruto tangível, a enfermeira convertida como prova da obra de Deus. 6. Linguagem de propósito, Deus não cura só para livrar do sofrimento, mas para usar você. 7. Chamado final claro, convite ao arrependimento mais encorajamento para os fiéis, para usar em cultos. Para novos convertidos, mostrar que Deus usa até as quedas para nos levantar mais fortes. Para os desanimados, lembrar que a oração dos irmãos sustenta mãe orando em silêncio. Para os que oram por familiares, encorajar que Deus ouve e age no tempo certo, enfermeira e a filha. Para a igreja como corpo, um só membro restaurado impacta muitos, a irmã hoje é cooperadora e testemunha. Frase de impacto para encerrar: Deus não nos tira das provas para nos poupar, mas nos leva através delas para nos preparar. E quando Ele nos prepara, nos usa para preparar outros. Essa é a obra dele, e ela sempre será concluída. Continuação do relato fiel ao padrão da CCB. E foi assim, irmãos, que a obra começou a se completar. Depois daquele dia no centro espírita, quando o adversário foi obrigado a confessar a verdade, hoje de manhã eu tive dentro do inferno, mas a oração da Senhora me guardou. Algo mudou dentro de mim. Não foi um alívio imediato, não. A doença ainda ardia, as bolhas ainda doíam, mas uma certeza nasceu no meu peito: Deus estava ali. Não como um juiz distante, mas como um pai que não desiste do filho, mesmo quando o filho vira as costas. A enfermeira, irmã, nome que me atendeu naqueles dias difíceis, não era crente. Mas ela via algo diferente. Enquanto limpava minhas feridas com álcool, e irmãos, eu sentia aquele álcool queimar como fogo, mas aguentava firme. Ela perguntava: como você suporta isso sem reclamar? E eu só respondia: irmã, tem alguém maior do que a dor que está comigo. Até que um dia, depois de semanas de tratamento, ela chegou com os olhos vermelhos. Segurava um lenço na mão e disse: eu sonhei com você ontem. Vi você de pé curado e uma voz falou: ela também precisa ser lavada. Não precisei explicar. Ela já sabia. No domingo seguinte, estava lá na igreja, sentada nos bancos de trás, com a filha de 12 anos ao lado. Quando o irmão pregador fez o chamado para o batismo, as duas se levantaram juntas. Hoje, essa irmã é cooperadora no trabalho com as crianças, e a menina já recebeu o Espírito Santo falando em línguas. Glória ao nome santo do Senhor! Mas a prova não tinha acabado. Depois do batismo, pensei que tudo ficaria fácil, que as feridas secariam de uma vez, que a dor iria embora como num passe de mágica. Não foi assim. O médico ainda receitava pomadas, os curativos ainda doíam, e havia noites que eu acordava com o lençol grudado nas costas, como se o fogo selvagem quisesse me lembrar: você ainda não está livre. Até que numa sexta-feira à noite, enquanto a igreja orava, senti uma queimação diferente. Não era dor. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo purificado. Comecei a tremer e o irmão ao meu lado segurou meu braço. Firme, irmão. É o Espírito Santo operando. De repente vi na minha mente uma corrente se partindo. Não era uma imagem bonita, não, era suja e enferrujada, e quando ela se quebrou, senti um alívio tão grande que caí de joelhos. No domingo seguinte, as feridas começaram a secar. Em 3 semanas não sobrou nenhuma marca. O médico, quando me viu, balançou a cabeça. Isso não tem explicação médica. Eu só sorri e falei:
Tem sim, doutor. Tem nome, Jesus Cristo. A obra que Deus começa, Ele termina. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi paciente. Ele não me arrastou de volta à força. Não me curou no primeiro dia para me impressionar. Ele esperou. Esperou eu chegar no fundo do poço, esperou eu entender que nada neste mundo preenche o vazio que só Ele enche. E a minha mãe? Aquela que orava em silêncio, com os joelhos dobrados no quarto enquanto eu saía para a praça? Hoje, quando ela conta essa história, os olhos brilham. Filho, eu sabia que Deus ia te trazer de volta. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele prometeu, buscai-me e achareis. Agora, sou cooperador na igreja. E toda vez que vejo um jovem resmungando, reclamando do culto, ou um irmão desanimado, eu me aproximo e falo: irmão, cuidado com o que abre a boca. O adversário é oportunista, mas Deus é maior. Se você cair, Ele vai te levantar. Se você se perder, Ele vai te achar. Mas não saia do lugar, porque a obra vai ser concluída. E quando eles perguntam: como você tem tanta certeza? Eu só mostro minhas costas. Sem marcas. Glória a Deus. E a história não para por aqui. Semana passada, um rapaz de 19 anos, filho de um irmão da igreja, chegou chorando no culto. Disse que estava usando drogas que a mãe não sabia, que não aguentava mais. Os irmãos o cercaram, oraram, e ele se ajoelhou ali mesmo, entre lágrimas. Depois do culto, ele me procurou. Irmão, como você conseguiu sair daquilo tudo? Eu coloquei a mão no ombro dele e falei: não fui eu, foi Deus. E Ele não muda. Se fez comigo, faz com você. Mas você tem que querer. Hoje esse jovem está na classe de novos convertidos. E a mãe? Orando em silêncio, como a minha orou por mim. Porque a igreja não é um lugar de perfeitos. É um hospital de almas. E o médico? Ele nunca falta. Frase final para fechar com impacto. Se você está ouvindo isso hoje e pensa que já foi longe demais, que não tem mais jeito, saiba uma coisa: Deus não olha para onde você esteve. Ele olha para onde você pode chegar. E se você der um passo na direção dele, Ele vai correr na sua direção. Fique firme. A obra vai ser concluída. Amém? Pausa para a congregação responder. Glória ao nome santo do Senhor. E tem mais, irmãos. Porque Deus não faz as coisas pela metade. Esse mesmo jovem, o que chegou quebrantado no culto, ontem me contou algo que me deixou sem palavras. Ele disse que na noite antes de vir à igreja sonhou com um homem de branco, que segurou o braço dele e falou: você tem um compromisso amanhã. Não falte. Ele acordou suando, com o coração acelerado e não conseguiu voltar a dormir. No outro dia foi como se algo o puxasse para dentro do templo. E ali entre os irmãos ele entendeu: aquele sonho não era coincidência. Era Deus chamando de volta. Irmão, eu não acredito em sonho, não, ele me disse, envergonhado. Eu respondi: não é questão de acreditar em sonho. É questão de acreditar naquele que fala nos sonhos. Se foi Deus, Ele confirmará. E olha onde você está hoje. E está mesmo. Batizado há 2 semanas, já ajudando a arrumar as cadeiras depois dos cultos. A mãe, que antes chorava escondido no quarto, agora sorri quando vê lendo a Bíblia na sala. O pai, que era frio na fé, começou a vir aos cultos de novo, só para ver o filho na classe dos novos. Isso é obra de Deus, irmãos. Não é teoria. É realidade. E sabe o que mais? Esse jovem não é exceção. Tem uma irmã na igreja, a donzela Maria, que há anos orava por um irmão que estava nas drogas. Ela não falava para ninguém, só para Deus. Até que um dia ele apareceu na porta da igreja, magro, com os olhos fundos, e disse: eu não aguento mais. Me ajuda. Hoje ele está na obra, batizado, e ajuda a distribuir folhetos nos sábados. Como é que Deus faz isso, irmão? Do jeito dele. No tempo dele. Mas faz. E faz mesmo. Agora eu quero contar um detalhe que poucos sabem. Quando eu estava no centro espírita, naquele dia em que o pai de santo falou que eu ia morrer, tinha um irmão da igreja que não sabia de nada. Um irmão simples que trabalhava na padaria perto da minha casa. Toda manhã, antes de abrir a padaria, ele orava: Senhor, protege os teus. Não deixa o adversário levar nenhum. Naquela mesma noite, enquanto eu estava lá ouvindo aquelas palavras de morte, esse irmão sonhou com um anjo segurar uma espada e dizer: não temas, eu estou guardando. Ele acordou assustado, mas não entendeu. Só depois, quando eu contei minha história na igreja, ele veio até mim, pálido, e falou: irmão, eu sonhei com você naquela noite. Não sabia que era você, mas era. Glória a Deus. Isso é que é igreja, irmãos. Uns oram, outros são respondidos, e ninguém sabe como Deus está trabalhando. E tem mais uma coisa que eu preciso falar. Muitos perguntam: irmão, e a sua mãe? Como ela está hoje? Eu respondo: ela está na glória.
Sim, irmãos. Há 3 anos depois de ver o filho batizado, os netos servindo a Deus, ela adoeceu. Mas não foi como da outra vez. Dessa vez ela estava em paz. No leito, ela me chamou e disse: Filho, eu posso ir agora. Deus me mostrou que a obra aqui está concluída. E foi. No velório não teve choro de desespero. Teve gratidão. Porque a gente sabia, ela não estava morta. Ela estava com Cristo. E o que ela plantou em oração, a gente está colhendo em bênção. Irmãos, isso é fé, saber que a morte não é o fim, mas a porta para a eternidade. E eu termino com um recado para quem está ouvindo. Se você está aqui hoje e acha que sua vida é um caso perdido, que já fez coisas demais, que Deus não vai querer mais saber de você, minta para o diabo e acredite em Deus. Porque eu já estive no fundo do poço. Já ouvi o inimigo dizer que eu não tinha mais jeito. Já senti o cheiro da morte. Mas hoje eu estou aqui de pé batizado, servindo ao Senhor, com uma família restaurada e uma história para contar. E se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer com você. Mas tem uma condição. Você tem que querer. Tem que dobrar os joelhos. Tem que dizer: Senhor, eu não aguento mais sozinho. Toma a minha vida. Porque Deus não força ninguém. Ele chama. Ele espera. E quando a gente dá o primeiro passo, Ele corre ao nosso encontro. Então, o que você está esperando? Se você está aqui hoje e sente que Deus está falando com você, não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Dobre os joelhos agora. Peça perdão. Entregue sua vida. Porque hoje pode ser o seu dia de vitória. E quando você olhar para trás, daqui a alguns anos, você vai dizer como eu digo hoje: valeu a pena. Cada lágrima, cada batalha, cada joelho dobrado. Porque no final, a obra foi concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Pausa. Deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém? Congregação responde amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.